18 até o 25, e eu coloquei como tema que retornar a casa é necessário. Deixa eu ligar aqui. Atos 18 até o 23, eu coloquei como tema retornar a casa é necessário. Todos os guerreiros, todos os soldados, né? A gente tem muito exemplo disso lá dos pessoal dos Estados Unidos, mas todos eles voltam para casa. Poucos voltam com a sua missão cumprida, que é o caso de lá. A guerra continua, mas eles voltam para casa. Inclusive tem alguns vídeos muito interessantes quando o pai que está muito tempo distante do filho vai buscar na escola, não sei quem viu, mas ou seja, eles voltaram e a guerra continua. Muitos voltam sem vida, né? São entregues os corpos aos seus familiares. A guerra para um soldado do Senhor, um servo de Deus, é coisa parecida. A cada dia uma nova batalha espiritual se apresenta na nossa vida. Seja ela questões familiares, a gente estava numa aula da EBD, né? E praticamente todo mundo falou da mãe, né? Que minha mãe é isso, que minha mãe e tal. Então, desde as questões familiares, as questões profissionais e sociais como um todo. Então, a cada dia, os servos do Senhor têm uma batalha a enfrentar. Interessante é que todas essas batalhas, elas têm um tempo pré-determinado. Primeiro ponto que eu separei é que sempre pedirão para que a gente fique mais um pouco, além das nossas forças, além da nossa intenção. É isso que eu entendi quando o pessoal fala para o apóstolo Paulo, fica mais um pouquinho. Não, passa mais um tempo aqui, e você vai ver que todos os lugares por onde ele está passando, agora é a terceira, ele está concluindo a terceira viagem, as pessoas sempre querem que ele fique mais um pouco. Mas a gente que tem uma visão geral, a gente enxerga o quê? Que se ele ficasse um pouquinho mais num outro momento, ele não assumiria não seria essa bênção que ele é em cada momento do seu viver. Então, por isso que a gente não pode ficar, mesmo que as pessoas apelem, né? Mesmo que as pessoas implorem, porque a obra é de Deus. Assim como eu já falei que vou sair daqui em janeiro de 2020, não adianta os irmãos falar, fica mais um pouquinho, fica. Quem achar que lá na frente vai pensar que eu tenho que ficar mais um pouquinho, tem que agora aproveitar o máximo daquilo que acha que eu posso contribuir com a sua vida nesse momento, porque eu não vou poder ficar, assim como o apóstolo Paulo está dizendo, né? Nada além daquilo que eu entendo como promessa de vida para este lugar através da minha vida. Não podemos nos comover pelos apelos. Quem vai cuidar da gente? Uma das coisas mais tristes da minha vida missionária foi uma cidade que a gente foi, e na hora de ir embora as crianças vinham correndo atrás do ônibus, chorando. Quem vai cuidar da gente? Como é que a gente vai ficar? Isso não é, desculpa a forma de falar, mas isso não é problema meu. A obra continua, né? Quando nós saímos no tempo de Deus, demonstramos essa fé, essa dependência de que Deus tem cuidado, de que vai continuar cuidando e que vai se renovar os vocacionados. De repente o próprio Natão ou a Vitória se torna aí uma pastora, ou o Natão um seminarista, Marilena, né? Seu Luiz também já está se aposentando aí, né? Vai que assume aí. Depois eu escrevi que se Deus quiser, a gente vai se ver de novo. É isso que Paulo está dizendo. Eu até quero realmente voltar a ver vocês, a estar com vocês, mas isso não depende de mim, depende de Deus. Se Deus quiser, a gente se encontra por aí, ou eu volto para cá, porque Deus está no controle do seu plano. Às vezes é difícil a gente pensar como que Deus está no controle de tudo. Assisti um documentário que eu indico para vocês, Crescendo, ontem. Ele vai falar das crianças, né? De tudo que a sociedade influencia e prejudica na vida das crianças, dos adolescentes.
E aí a gente pensa assim, poxa, sobre esse ponto Deus não está no controle, mas na obra dele, na missão dele, nas agências missionárias, em todos os projetos missionários, Deus está no controle, porque ele é o dono da obra. Então precisamos ter essa convicção, sabe, de que não é um pastor que esteve aqui ou que vai estar que vai ser o responsável, mas sim Deus. O nosso vínculo precisa ser com Deus. Eu não vou para a igreja por causa do pastor Wagner, apesar da Monique estar aqui, né? Ela praticamente veio por causa que é minha esposa, mas os demais precisam vir porque tem um compromisso com Deus. O nosso vínculo é com Deus, mas mesmo assim, eu escrevi aqui, mesmo saindo agora, nós podemos retornar, se for da vontade de Deus, em um outro momento. Até a conversa que eu tive com a igreja é o seguinte: em janeiro de 2020 até junho de 2020, eu não vou estar em lugar nenhum, igreja nenhuma, nem lá. Aí depois de junho eu posso tanto voltar a ser membro lá da igreja, quanto ser pastor aqui, e aí é só Deus que vai mostrar. Ou seja, a gente também não pode ser achar que conhece o futuro. Eu conheço o que Deus mostra para mim, só que lá na frente Deus pode falar: não, volta para a missão, que é lá que eu te quero por mais um período. Por último, visitando e fortalecendo os irmãos. Ele vai dizer justamente isso, que ele vai passando, né, pelas cidades, e ele vai mostrar que a gente precisa também fazer o mesmo, porque existem pessoas que precisam ser edificadas, que é o caso do que eu estou fazendo aqui. Eu estou tentando, né, passar para vocês conhecimento bíblico, doutrinas e outras coisas nesse momento. A gente precisa entender que há esse momento, que tem pessoas que precisam disso, mas que há muitas outras pessoas que já estão prontas, que precisam ser constituídas, né? Tem pessoas que vão para o seminário, se formam e nunca assumem um trabalho, porque não tem oportunidade, porque tem um monte, eu posso falar isso, né? Tem um monte de pastor idoso, né? Outro dia eu ouvi falar que o pastor disse assim: não, eu estou morrendo aqui, mas eu não saio daqui, porque a igreja que comeu a minha carne agora vai ter que roer o meu osso. E aí vive, né, empurrando a vida, o ministério com a barriga e achando que é o dono do tempo de Deus naquele lugar. Existem também alguns que não podem mais ir, não podem estar aqui. Eu conheço algumas pessoas, inclusive algumas ex-ovelhas, não sei se fica legal isso, mas que ela não pode vir aqui. Então eu preciso ir lá e conversar com ela. Até a Dona Maria, o nome dela: Dona Maria, eu estou lá no Morro dos Macacos, o trabalho é assim, lá é legal, lá é uma oportunidade de Deus, de trabalhar assim, assado. Então Paulo está falando com isso. As pessoas também precisam receber a nossa visita e se alegrar com aquilo que a gente está fazendo, e no caso dos irmãos, com aquilo que está aprendendo. Tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui, mas quando fala que tem as escadas ali, né? Esse dia também tinha um voluntário para o projeto aqui, aí fala: não, mas tem uma escada que tem que subir, e aí a pessoa já não pôde mais vir. Ela até tem vontade, mas não tem condições. Enfim, não há obra eterna. Há sim um descanso eterno prometido na Bíblia, mas enquanto ele não chega, Deus nos proporciona momentos de lazer, momento de descanso e de renovação também para o serviço, porque em todo tempo, em todo momento, nós teremos as lutas e as batalhas espirituais, como eu falei, mas também há um momento de nós descansarmos e assim de renovar os nossos votos e a nossa revelação, o nosso entendimento daquilo que Deus tem para cada um de nós. Que a gente consiga estar preparado também para voltar para casa, assim como preparado sempre para lutar e para servir ao Senhor. E até domingo, se Deus quiser, como a gente acabou de ver na Bíblia.